Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio aí do Papo KN, nosso primeiro vídeo, nosso primeiro vídeo, esse 00, pra gente se dizer assim, como a gente tá chamando. E, pô, a gente precisa, mano, primeiro agradecer vocês, começar agradecendo aí pelos acompanhamentos aí, Engajamento, né? Que a das gente teve. postagens, pô, um baita engajamento. Muito mais que a gente esperava, imaginava, eu sonhava. Pois é, mano, a gente quer começar agradecendo aí vocês já, desde já pelo engajamento aí, por toda a ajuda que vocês têm dado pra gente aí, tanto em comentário, tanto em compartilhamento. A gente quer agradecer desde já. E isso é só o começo, né? Então podem aguardar que ainda tem muita coisa boa por vir. E vem com o coração cheio de expectativas, né? Perfeito. E É isso. se vocês tiverem dicas também, indicação, qualquer coisa, a gente tá super aberto. Deus tem muito pra nós, né? Demos pra cima. Isso pra nós. Vamos lá. E vocês vão agora. Esse 00 é mais pra vocês entenderem como que vai funcionar, como surgiu no nosso coração, explicar um pouquinho do que a gente pensou pra vocês, como vai funcionar. E é isso, espero que vocês gostem. É isso. Vamos começar se apresentando, né? Vocês só conhecer a gente. Quer puxar o bonde? Puxa aí. Vai lá. Pode ser, eu puxo. Meu nome é Vitor, eu tenho 22 anos. Sou estudante de economia. Vou começar a trabalhar na área, glória a Deus. E é isso, mano. Eu sou cristão, apaixonado por Cristo e pelo reino e por pessoas. E é isso. Amém, glória a Deus. Bom, rapaziada, me chamo Guilherme, tenho 21 anos. Hoje eu trabalho como programador na área já, o famoso dev. É, sou apaixonado aí também em servir, em edificar o corpo de Cristo de alguma forma, e esse projeto nasce disso também. E ter estudado aí, tô no último ano da faculdade já, graças a Deus. É, não vejo a hora de acabar, sendo bem sincero, mas já tá no último ano, graças a Deus. E é isso, acho que a gente pode começar agora também falando como a gente se conheceu, Sim. como começou a nossa história. A nossa história é parte de Como a gente se conhece, como a gente se essa amizade conheceu surgiu. e depois de como o projeto começou também, então a gente pode emendar nisso aí. Quer começar? Eu falo, mano, vocês também eu vou falar um pouco mais pra frente, tá? Mas eu fiquei um tempo longe da igreja em si. Foram 4 anos nisso, e aí eu voltei ano passado, lá pra outubro, novembro, e meu grande amigo Thiago Azevedo, um abraço, Thiago, ele me chamou pra fazer parte de um acampamento que a gente ia ter, né? Esse acampamento foi na chácara da Val do Gui, e aí antes a gente passou na festa do Nick, eh, que tá aqui conosco, da nossa equipe, e aí foi aí que eu conheci o Gui. De primeiro eu tava super tímido, porque eu não conhecia ninguém, mas Deus agiu de forma tão absurda que eu dormi um desconhecido e acordei parecendo da família, né? Foi totalmente algo absurdo, mas ao mesmo tempo Deus já tinha programado isso. Glória a Deus, glória a gente foi se aproximando e cá estamos. Estamos aí, né? Você Foi tem alguma coisa pra... Pode falar. Mano, foi muito. Foi. Mano, no começo, quando eu olhei pra ele ali, pro Vitão, eu falei, caramba, que estranho, é meio quietão Tímido, assim, assim. meio tímido. Mas foi muito engraçado, mano, porque piscou e a gente já tava trocando ideias, as ideias bateram muito. Inclusive quanto à visão de reino, a quem, a como queremos servir também ao reino. E aí a gente foi se alinhando muito, e aí até que veio a ideia do projeto em si. Sim, Mas assim, é legal você falar isso sobre a naturalidade, o sim, clima leve que a gente teve ali ao se conhecer, porque a gente traz isso pro podcast também, né? É uma ideia trazer isso pro podcast de como algo maduro, algo que tem que ser levado com uma sim, seriedade, mas ao mesmo tempo você pode falar isso de uma forma sim, tranquila, de uma sim. forma leve, né. Uhum. Então isso se refletiu principalmente no nosso na nossa amizade, né, mano, que eu Sim, vejo que é muito tem muitas mãos de Deus nisso, né, então sim, foi isso. E eu acho que a gente pode até emendar de como surgiu a ideia do podcast, sim, né. Era algo que eu já tinha há muito tempo o desejo de comunicar Cristo sim, de uma forma diferente, até porque o podcast não é um formato novo, mas sim, você pode comunicar Cristo de diferentes formas, sim, né, então o podcast é uma delas e eu sempre tive essa ideia. Foi que nem eu fiquei de te falar, mas, eu estava falando com uma prima minha sim, uns dias atrás e ela falou: "Caramba, Gui, eu tô feliz por você, parabéns pelo podcast, e eu lembro que há muito tempo você quer isso". sim. E, enfim, eu falei pra ela, né,
Pô, e olha como as coisas acontecem, é tudo no tempo de Deus e Sim, tudo como Deus planeja, né. sim, sim, sim. E a ideia do podcast e como o podcast surgiu, parte disso, né, da mão de Deus ser muito palpável Sim, entre a gente. foi acho que a gente como podcast, desde a da ideia, nos nossos corações individualmente, quanto a gente se alinhar até acontecer, foi literalmente experiência com Deus, que a Foi, gente né. teve. Acho que não tem outra Visível, né. forma de descrever, mas foi realmente um cuidado de Deus palpável, né. Sim. Acho que o podcast ele nasce disso. No meu coração surgiu de uma forma um pouco diferente, foi um Uhum, pouco mais recente, no final do ano passado. uhum. Eh, eu tive muito esse lance de comunhão com os meninos e com todo mundo ali, e eu falei: "Caramba, a gente tem várias pessoas que têm experiências com Deus, a gente conhece muita gente que tem um embasamento, né, tem um conteúdo legal, a gente tem conversas muito profundas, mas isso não pode só parar aqui". Sim, Né, isso não sim. pode só ser reservado para uma mesa, né, Uhum. ou seja num restaurante, um rodízio, seja num bate-papo, na casa do Gui, enfim, Sim, mas isso precisa ser transmitido para outras pessoas e a gente tem um meio muito poderoso que é a internet, perfeito. né, que as pessoas podem acessar isso quando elas quiserem, onde elas quiserem, quantas vezes elas quiserem. Né, então e aí veio muito essa ideia de podcast, porque meu, a gente já vira e mexe conversa em mesa, a gente já tem essa troca de experiências, de bate-papo, e aí veio muito esse desejo forte pelo podcast. Essa é a motivação, a gente pode Sim, dizer, né, do olhar para restaurantes onde a gente tá, pra roda de amigos onde a gente conversa, e ver que algo muito edificante pra sim. estar só ali, né. É, É algo que é muito motivador tira de muito certa egoísmo forma. manter só ali. E exatamente, mano, e eu acho que esse é o principal objetivo do podcast, transformar isso aqui na sua sala, Sim, né, na sua no se den na frente do sim, seu PC, na frente da TV da sua casa, no seu sofá de casa, sim. para que você se sinta participante mesmo da Sim. conversa. E não somente participante, mas trazer muitas vezes temas complexos que você não sei como falar numa faculdade, numa escola, e trazer isso de uma forma leve, para você conseguir conversar com, sei lá, seu colega de classe, seu primo, quem for, que você consiga transmitir isso de uma forma leve, né, que você consiga pegar temas complexos e transmitir de forma leve. Eu acho que muito surge disso, né, a Sim. gente voltando um pouquinho rapidinho na história de como foi criado, eu mandei literalmente um áudio pro Gui e falei: "Mano, a gente resgatou esses dias, Foi, foi lá em março, pra vocês verem como é recente, a gente tá em maio, em maio. maio, e 3 meses, né, 3 mesezinhos. 3 meses. E aí eu literalmente falei: "Mano, você vai me achar maluco", mas aí eu contei a ideia pra ele, mano, ele falou: "Mano, eu penso nisso há muito tempo". Há muito tempo, mano, há muito tempo. E E foi indo. é um negócio de Deus, mano, é um negócio que a gente sente Deus muito palpável, mano. Eu lembro que e aí até falando como a gente colocou tudo isso em Sim, prática, na medida que a gente corria atrás das coisas, eu olhava e falava: "Cara, é a mão de Deus", era muito sim, palpável. E a gente pode até começar falando sobre a IBAD, sobre o pastor sim, Marcelo, inclusive um abraço pra ele, mas, eu lembro da primeira vez que a gente veio falar com ele, só pra vocês sim. entenderem rapaziada, antes a gente Não só tinha tinha não, mãe. mano, A gente só tinha o desejo, a gente só tinha o a sonho, mano, a fome. gente só tinha o sonho. Então, até um conselho pra você que tem um Sim, projeto, pra você que quer começar alguma coisa, cara, começa. sim, Assim, dá o primeiro passo, porque um sonho ele pra deixar de ser um sonho e se tornar um sim. projeto, é o primeiro passo, cara. É claro, é orar, mas é você correr atrás, é você tornar isso um sonho prático, não Sim. só E muito teórico. mais do que somente um pensamento, somente um plano, não guarde isso pra você, chama alguém pra estar junto contigo, né, Perfeito. porque eu acho que às vezes o Gui estava um pouco desmotivado, eu motivava ele, às vezes eu estava um pouco desmotivado, o Gui mandava ele, Ninguém constrói nada grande ninguém sozinho. consegue grande sozinho. Ninguém É. constrói nada grande sozinho. E E aí a gente falando aham. sobre como a gente começou o podcast, né, então a gente só tinha um sonho, a gente só tinha Sim, a vontade, mas a gente não tinha sim. equipamento, a gente não Isso. tinha câmera, não tinha microfone, não Nada. tinha estúdio. E aí, cara, é legal falar sobre isso, porque eu vim conhecer a IBIAD por conta de um convite da Sim, minha vizinha, pra que a banda, e eu nem sou da banda, tocasse aqui sim, na igreja. E aí eu falei com o pessoal e tudo mais, a gente veio a primeira vez aqui e o pastor Marcelo, pastor, cara, assim, fora sem palavras. sem palavras, né. Ele apresentou a igreja pra gente, e uma dos lugares que ele apresentou foi o estúdio aqui. E, cara, assim, eu de primeira eu não nem me toquei, assim, eu falei: "Caramba, estúdio legal e tudo mais". E aí da segunda vez que vocês vieram tocar e você já estava já,
eu olhei pra aquilo e falei: "Putz, mano, eu acho que pode Abel aqui, acontecer, hein. pode acontecer". E aí a gente falou com o Vitor e tudo mais, a gente estava meio receoso, Sim, e cara, o pastor Marcelo foi muito, muito, muito bom com a gente, sim, glória a Deus pela vida dele, e tem uma visão muito alinhada com o que a gente tem também, sim, isso é o mais importante de tudo. sim, Eu não canso de falar a frase que ele falou pra gente, mano, de que isso aqui não é dele, é do reino. sim, E cara, que a gente possa manter essa mentalidade, que todos nós possamos sim, continuar com essa mentalidade. Isso impactou demais e foi um negócio que ficou marcado pra mim. sim, E eu lembro que na medida como ele ia apresentando aqui, como ele ia mostrando pra gente, a gente se sim. olhava e falava: "Cara, é É Deus, Deus. é Deus, é É Deus". muito coisas que a gente conversou no off, e ele falando e trazendo essa visão, e a gente eu lembro muito também que a gente falou: "Não, pastor Marcelo, a gente quer ajudar, mano, É, é preciso ele cara, a única coisa que eu quero é que vocês tragam almas, né, que não seja por visibilidade, coisa que a gente sempre conversou que nunca seria, não nunca é questão de seria. visibilidade, não é questão de patrocínios, não é questão de nada disso, sempre é questão de por almas, né, Perfeito, para edificar aquele que está de pé, mas também para ajudar os caídos. perfeito, mano. E assim, ele foi muito bom com a gente. A postura dele, a mentalidade dele como alguém, como um servo de Deus mesmo. Então a gente queria desde já agradecer, Muito, né, não muito. só ao pastor Marcelo, mas a IBAD, a igreja Tudo que nos inteira como um abraçou no todo. projeto também. O pessoal abraçou a gente aqui, a gente vem de tarde, as pessoas que trabalham aqui acolhem a gente super bem. Sim. Cara, a gente se sente em casa mesmo, então, talvez até demais, mas a gente agradece, meu, Imensamente. imensamente, cara. Vocês são mão de Deus mesmo, instrumento poderoso de Deus nas Sim. nossas vidas, e eu creio que muitas que passam por aqui. E seguindo nessa linha, eu acho que antes da gente falar também de outros instrumentos de Deus, seguindo a linha cronológica, eu e o Gui, a gente estava pensando em, cara, beleza, a gente tem um lugar, a gente tem, querendo ou não, alguns equipamentos, ainda faltava algumas coisas, a gente tem alguns equipamentos, tá, mas e o nome? A gente vai chamar do quê? Como é que vai funcionar? Uhum. E a gente ficou alguns dias, para não falar semanas, pensando no nome. Nossa, verdade. Foi difícil, foi difícil. E aí a gente teve vários, 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 vários nomes e nenhum a gente sentia certeza, né. Eu acho que quando a gente veio aqui na IBAD, a gente conheceu o estúdio pela primeira vez, a gente sentiu certeza e sentiu paz, Cara, foi. acima de tudo, mas no nome a gente não conseguia de forma alguma. E aí a gente pensando e eu falando: "Caramba, cara, a gente precisa de um nome, a gente precisa de um nome, a gente precisa de um nome". E o Gui falou: "Mano, beleza, vamos pensar, vamos pensar". E nada, não saía, parecia Sim. que algo estava travado. Eu falei: "Cara, precisa ser um nome que as pessoas consigam pronunciar fácil, precisa", e eu pensando nessa visão toda de facilitar, né, ficar bom no Instagram, ficar bom nesse lance de visibilidade. E aí o Gui falou: "Mano, koinonia". Você só falou koinonia, Koinonia. koinonia. Soltei a palavra. E aí eu falei: "Caraca, koinonia, tá, comunhão". Começa a se alinhar com a visão que a gente tem, Uhum. né, começa a se alinhar, beleza. Só que eu falei: "Cara, vamos abreviar? KN, Foi mesmo. KN". Aí a gente: "Tá bom, KN é legal". Kainé, da hora. Tá. Aí a gente foi aos poucos, aí quando a gente quando falou Pablo KN, Foi, mano. ficou. Ficou. E eu acho que Ai, pegou, que a gente se alinhou e ali travou na hora qual que era o travou, nome. travou. Cara, foi bem. Foi novamente, não querendo ser repetitivo, mas já sendo, foi a mão de Deus, mano. Quando travou o nome ali, eu falei: "Cara, é isso". Isso. Além de ser um nome legal, modéstia à parte, eu acho Eu muito da gosto hora, muito. eu acho que traz um significado da hora por trás e eu acredito que tudo que nós tudo que a gente faz na nossa Sim, vida tem que ser intencional, né, sim. então, e o nome carrega algo intencional, Carrega. carrega um significado. Quer falar sobre? Koinonia nada mais é do que comunhão, né, acho que alinha muito com o que a gente vai trazer aqui para o podcast. A gente fala sobre como vai funcionar, mas nada mais é do que comunhão, né, como a gente chama pessoas para falar sobre temas, mas acima de tudo ter comunhão, né. E, acho que a koinonia em si a gente postou, eu vou até pegar o significado do post que vocês podem olhar no nosso Instagram, @papocaine, e aí deixa eu pegar aqui já, que aí explica certinho, mais do que tudo. Cara, ele remete, né, ao tempo de mesa. E o Exato, podcast é justamente isso, né? É o tempo de mesa. sim, Claro, com temas específicos, com abordagens específicas, mas é um tempo de mesa, é um tipo de comunhão, né?
Koinonia é a palavra de origem grega, que significa comunhão, compartilhamento, participação ou parceria. No uso geral, a palavra transmite a ideia de participação conjunta em algo que une os envolvidos de forma significativa, como projeto, causa, amizade ou ambiente de conveniência. Perfeito. Então tá explicado. Acho que casa muito bem. Casa muito bem e é isso que a gente quer trazer, até a gente puxando que é a proposta do programa, né, a gente quer que você se sinta participante, que você esteja no sofá da sua casa e você se sinta à vontade a ponto de não se sentir só um espectador, né. Sim, como se você estivesse Então, aqui como conosco. se você estivesse conosco, então, o que você pode esperar do programa é bate-papo, Sim, é uma entrevista de certa forma, mas é uma entrevista mais leve, claro, trazendo a essência do sim. cristianismo, trazendo a mensagem que tem que ser levada, Certo mas peso que ele tem. o peso que ele carrega, né, a importância, mas sem deixar com que Estilo isso maçante. te Estilo deixe maçante. cansado, te deixe, sei lá, de repente desanimado, mas para que você se sinta envolvido ali, né. Sim, Então, a gente tende a trazer temas relevantes e sim, fica o convite nosso para você, né, cara. Você, participa disso, então, cara, ajuda a gente com ideias, com temas, com convidados, a gente tá aqui para edificar o corpo de sim, Cristo e para servir vocês sim, principalmente. Então vocês podem sim, vocês estão abertos, mais do sim. que convidados para E muito fazer mais do parte disso. que participar também, a gente fala sobre reino, né, a gente traz de uma forma leve, não somente para falar com um certo tipo de grupo, mas como todo tipo de grupo. Sim. Então se você tem aquele amigo que tá indo mais ou menos, que às vezes vai, às vezes não vai, mas que você não sabe como falar sobre certos temas de certas formas, fica o convite também, manda esse vídeo pro seu amigo, compartilha o canal com ele, que querendo ou não a gente vai crescer alcançando mais gente que muitas vezes precisam, Vamos né. puxar sobre isso, falar a importância disso. É muito importante, sei que vai ficar parecendo um formato de youtuber e tudo mais, mas é importante que você siga a gente, é importante que você se inscreva no canal, que você ative o Sim, sino, mas que você principalmente também siga a gente nas nossas redes sociais, sim, Instagram, TikTok, porque às vezes a gente vai passar alguma coisa pelo Instagram, a gente vai soltar uma caixa de perguntas pelo Instagram, sim, alguma ideia de convidado pelo Instagram, e você pode fazer parte disso seguindo a gente. Então é bem rápido, a gente tem o Beacons, né, sim, que é o link, você clica lá, vai ter acesso a todas as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube sim, e afins. Quem cuida disso é a nossa parte de mídia, que a gente pode até falar um pouco sobre a nossa sim, equipe, sim, mas é muito importante que você esteja alinhado aí com a gente nas redes sociais, acompanhando, sim, para que você se faça presente ali nas sim. nossas redes sociais. E o que puxou muito o lance da equipe, acho que continuando na linha, cronológica, depois que a gente escolheu o nome, foi a parte da equipe, né. Sim. Foi o primeiro que a gente chamou O foi o Nick? Acho que o primeiro foi o Nick. Foi o Genovês. Foi Geniva. Foi Genovês. Foi o Gustavo Genovese. Genovês. Gustavo Genovese. E depois foi o Nick, depois Rai. a Rainá não, depois Thiaguinho, Rainara, aí a Nath veio junto com a gente. E vamos falar um pouco sobre cada um, né, é Cada um importante a gente tinha falar isso, trabalho. ninguém constrói nada grande sozinho. E aí vamos falar do primeiro que tá aqui ajudando a gente aqui na Dos mídia, 2. do que já tá de pé aqui pronto. Tá Parece pronto. aqui, Nick, parece aí, parece aí. Parece aqui, ó, aqui no meio, aqui no meio. Ai, caramba. E aí, rapaziada, tudo bem? Eu fazendo a mídia, daqui a pouco vai sair umas fotinhas bem maneiras pra vocês, hein? Boa, boa, Nick. O Nick cuida da parte de mídia e tudo que envolve edição, Sim, vídeo. produção de foto, videomaker, design maker, branding, rebranding, não sei o quê. Ele envolve tudo isso daí, mano. Ele cuida bastante da mídia Sim. aí, junto com a nossa equipe. Quer, É. quer falar da outra? Falando da mídia, a gente tem o Nick, que cuida mais dessa parte de edição de vídeo. A gente tem a rainha do algoritmo, A a rainha que da fala mídia. posta tal horário, posta tal dia, que vai engajar, não sei o quê. E aí, graças a Deus, e tá dando muito certo. Tá dando muito certo. Não tem como falar que não Não deu tem certo. como falar que não deu certo, que é a Rainara, que veio muito pra somar. Muito, cara. E pra completar a parte de mídia também, acho que o Guilherme fala. Pô, a mulher mais bonita do planeta. Mais conhecida como minha namorada, não tô zoando, mas a Nath vem pra ajudar a gente bastante. Cara, destrói nas artes, cara. Vocês E, veem tudo no Instagram, é, é a Nath que fez. e a pessoa que tira da nossa cabeça e bota no papel, né, Sim, mano? É absurda. Ela pega a ideia ali e faz acontecer. A gente tem um time absurdo de sim, mídia, não tenho o que reclamar. E trazendo pro lado da produção sim. agora também, né? A gente tá chique, pô. A gente tem dois times diferentes. Tem um time de mídia, tem um time de Se dá pra produção. falar direito, 3. Pois é, mano. E aí a gente tem
né, nosso time de produção. Sim. Consegue sair daí, Geneba? Pra aparecer aqui na central? Não quer não? Oizinho, oizinho. Não, um oizinho aqui na central, vai, vem aqui. A gente tem o nosso Gustavo Genevez, o rei, Dos equipamentos. o rei do OBS, da transmissão, da gravação. Esse cara aqui me ajuda muito. Mano, eu fico mais tempo com ele do que com meu irmão, eu acho, com a minha família, mano. O cara vem aqui 2 horas da tarde na IBIAD, eu fico com ele até as, enfim, 2 da manhã. As duas, se E, precisar. mano, pensa num coração disposto a servir. Glória a Deus por isso. Pensa num coração que assim, só pensa em agregar no reino. É um cara que eu vejo que zero ego, tá ligado? Sim. Você fala os bagulho pra ele e fala, glória a Deus, glória a Deus. Fala, você tá bonito ele, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É tudo glória a Deus. Sim. E, cara, é um exemplo de coração voltado Sim. a Cristo, mano. Acho que todo mundo que conhece o Genevez enxerga isso como característica muito forte nele, Sim. né? E tá aqui com a gente, ajudando a gente aqui. Sim. A outra pessoa da transmissão, né? Que faz o nosso roteiro, todo o nosso roteiro. script, né? Solteiro que veio. Nunca imaginei que eu teria uma pessoa referente à parte de roteiro. Mano, tamo chique, velho. Estamos extremamente chique. Chique, mano. E eu falei, tá bom. Ele falou, não, cara, eu consigo ajudar no roteiro, eu quero ajudar. Ele veio muito, a gente conversou, né? Muito no sentido, mano, eu quero ajudar, eu consigo ajudar nisso. E eu falei, mano, tá bom, tudo bem, beleza. E aí quando eu passei o vídeo pra eles, o vídeo, se vocês não viram, vão ver. Cara, ele me mandou um roteiro de vídeo que eu falei, que é isso? Eu tô me sentindo em Hollywood. É Hollywood? Inclusive, o vídeo que a gente postou de abertura, se você não viu, Sim. entra no nosso Instagram, no nosso TikTok. Vai lá ver. Quem montou o roteiro foi ele, né? O script e tudo mais. As falas, tudo dele, o texto é totalmente dele. Absurdo. Ele é absurdo. Então, Thiaguinho. Tudo passa por ele, seja vídeo, ideia de post, convidados, quem faz a pesquisa dos convidados, como vamos falar, temas, é tudo ele. E extremamente necessário. Extremamente essencial. Extremamente necessário. E a gente também tem o nosso 12º jogador, que eu digo, que é o cara que, tipo assim, ele não tá em campo, mas ele tá ali ajudando, tá ligado? E um coração. Entra em campo. E quando entra em campo também acaba com tudo. Um coração, mano, coração mais amável que eu conheço, que é o Arthurzão. É o cara que, infelizmente, ele não consegue estar com a gente sempre, mas ele sempre tá muito disposto a ajudar em tudo que for preciso. É o cara que a gente pôde contar muito com ele no quesito de equipamentos também. Sim. A gente não tinha microfone, a gente não tinha nada, ele correu atrás disso pra gente. É, e é um coração também muito disposto a servir, cara. É um dos Eu caras. acho que esse lance de coração disposto a servir e disposição resume muito a equipe e como Deus formou as coisas, Sim. né? Então a gente, muito mais do que uma equipe, no sentido de ajudar e no sentido de fazer uma vez por semana, é muito no sentido que a gente falou na última reunião, né, que a gente teve aqui, que são pessoas que sonham junto conosco. Né, são pessoas que estão lá no nosso dia a dia, são pessoas que se tornaram, acho que a gente realmente se tornou uma família que todo mundo apoia o outro, um sempre precisa ajuda do outro. E, de novo, não é querendo ser repetitivo, mas foi Deus. Foi Deus, cara. Deus que formou. E é muito legal isso, mano. Ter pessoas que sonham junto com a gente, ter pessoas que pegam o projeto e tocam junto conosco. A gente teve um papo muito legal no primeiro dia que a gente veio aqui, e foi que nem eu disse, cara, é muito legal saber que eu não tenho mão de obra, mas eu tenho pessoas que sonham junto comigo, né? Porque mão de obra, tudo bem que a gente tem os melhores no quesito técnico também, mas a gente poderia achar outras pessoas e talvez não seria a mesma coisa, porque talvez essas pessoas não sonhariam tanto que a nossa equipe sonha, né? Então, é um privilégio ter esses caras. Eu digo que a gente faz aqui uns 30%, 20% do programa, né? O resto é o pessoal fazendo acontecer, é o pessoal tocando. A gente senta aqui em conversa, né? Mas é o pessoal que toca o programa de fato. Então, esse tempo aqui de apresentação da equipe é em homenagem. A gente tem que citar vocês, a gente tem que falar sobre. Sim. Muito obrigado por fechar com a gente, por topar isso com a gente. E é isso. Também um forte abraço pro Gutão, né, que ajudou a gente Também. principalmente hoje aí. Tem que ser lembrado. Vamos falar um pouco sobre episódio, sobre como vai acontecer, como vai Vai rolar. acontecer. Bom, o que vocês podem esperar? Como é que vai funcionar? Primeiro episódio, dia 31. Os episódios, por enquanto, até a segunda ordem, né, são quinzenais, pra gente conseguir entregar de uma qualidade legal, né, de uma qualidade que não fique algo maçante, que não fique algo cansativo. Vão ser de formas quinzenais, então o primeiro no dia 31, o segundo vai ser dia 14, o segundo dia 28, assim sucessivamente.
vão ser formatos de live, primeiramente, né? Tanto vão ter lives ou vão ser gravados, mas a gente sempre vai avisar vocês pelo Instagram, tá? O Instagram vai ser, acho que, primeiro, principal fonte de Cara, por informação. isso sigam. Então sigam, é extremamente essencial vocês seguirem no nosso Instagram. Então, a cada 15 dias, Às 10 da manhã, geralmente. às 10 da manhã, geralmente, Tá online aqui. estamos ouvindo. Ah, não consigo assistir às 10. Pô, vai ficar gravado aí no YouTube, você consegue assistir. Desculpa. Não tem desculpa. E outras coisas também. Ah, vai durar quanto tempo o episódio? É legal a gente falar sobre isso. Cara, assim, os episódios geralmente vão durar entre 1h30, uma hora, 2 ali. Mas a gente também tem os nossos cortes, né? Nosso Sim. feed de mídia tá muito focado e alinhada nisso. Então, não tenho tempo pra parar e assistir 2 horas. Cara, assiste os nossos cortes. Eu acredito que você pode ser abençoado e edificado da mesma É forma. um tema, tipo, caramba, eu acho que isso pode ser necessário agora. É, Ou se tiver um tempinho, e muito mais do que, eu tô corrido, que não sei o que, uma coisa que eu faço muito. Nosso podcast, nossos episódios também vão estar disponíveis no Spotify. Você baixa, vai escutando no ônibus, no metrô, no carro, onde você tiver. É legal falar sobre isso. Nós transmitiremos as nossas lives no YouTube, Spotify, e aí a gente vai divulgar os cortes por Instagram, TikTok. Então você acha a gente em todas as plataformas. Beleza, mas quinzenal episódio, mas como é que vai funcionar, né? A ideia vai ser trazer convidados, obviamente com embasamento nos temas, inclusive o primeiro tema tá coisa linda, assim. Eu gostei muito do primeiro tema. Da pedrada. O primeiro episódio vai ser pedrada. Não vou soltar o tema ainda, fiquem atentos terça-feira, mas vai Sai ser... tema. Terça-feira sai o tema, quinta-feira sai os convidados, né? E sábado acontece. E sábado acontece. Então, assim, não é porque o projeto é meu, não, e do Vitão, mas assim, o primeiro episódio tá pesado, mano. Tá da hora. Tá. Vai ser E bem. sempre vai ser convidados que consigam trazer isso de uma forma leve, que não seja aquela conversa maçante, aquela conversa pesada, e que seja algo que você realmente consiga colocar na TV da sua sala e sentar e assistir, pegar uma pipoca, um guaranazinho e assistir. Isso que a gente pode puxar também. É a possibilidade de interação, cara. Então, os nossos chats vão estar disponíveis pra você entrar, falar lá com a gente. Quiser mandar uma pergunta, alguma coisa. Cara, a gente tem essa possibilidade de interação para que vocês participem. Quando eu falo que é para vocês se sentirem no sofá de casa, na sala de casa, é de fato isso. Então, a gente quer e espera que vocês participem também. Mandem perguntas, mandem reflexões que a gente vai estar de olho e vocês vão participar desse podcast com a gente. Vocês vão participar principalmente desse primeiro episódio que vai ser absurdo. Mano, vai ser absurdo esse primeiro episódio. Eu tô ansiosaço, cara. Então, novamente, né, antes da gente fechar o episódio, sim, mas a gente já tá chegando na reta final. Mas, cara, eu incentivo vocês. Clica aqui no link aqui embaixo, dá um pause no vídeo, clica no link aqui embaixo, segue a gente nas redes sociais. Rapidinho. Segue a gente no Instagram pra você ficar por dentro das novidades, por dentro das publicações e também participar. Caixinha de perguntas, a gente vai ter bastante coisa legal. Sim, interação E vai ser legal, vai ser da hora. E muito mais do que, repito, muito mais do que somente você participar, chamar alguém para participar com você, porque com ironia a gente faz aqui, mas é também você chamar seus amigos, né? Quem sabe você chamar um irmão seu para assistir um episódio com você, chamar uma prima, chamar um amigo. Porque a ideia é edificar o corpo, mas também é alcançar novas pessoas, né? A gente Exatamente. precisa levar a mensagem pra quem não conhece ainda, os bons novos, né? É o que a gente falou no vídeo, muitas vezes a gente vai falar sobre curso numa faculdade, o pessoal fala, não vou falar sobre isso. E é a questão de literalmente falar sobre a mensagem de uma forma leve, né? De trazer. Então, manda esse vídeo de novo para um amigo seu, para um familiar seu que você acha que possa curtir. E vamos levando isso cada vez para mais pessoas, para alcançar mais pessoas. Porque, assim como eu e o Gui, a gente falou sobre o reino, e a gente vai sempre procurar levar a verdadeira mensagem. Fechado. Rapaziada, então, antes da gente finalizar. Lembrado? Pô, como esquecer, né? Que isso? Como esquecer isso? Rapaziada, a gente tem a nossa parceria com a IBI, com o Pastor Marcelo, que disponibiliza o espaço pra gente e tudo mais. Mas também a gente tem a nossa primeira parceria no quesito patrocínio, roupas. E nós estamos aqui trajados. Onde que eu posso focar aqui? Foca na camiseta do Gui. Trajados de. Aqui, ó. Trajados de Holic. Foca no meu boneco agora. Toma. Trajados de Holic. Rapaziada, a gente queria
falar pra vocês, né, sobre o propósito da Holy, que queria Sim. apresentar. É muito mais do que uma parceria ou patrocínio, mas de fato é um propósito, são propósitos e projetos se alinhando. Então, cara, se você que já é cristão, se você que tá conhecendo o reino agora e quer andar com propósito, quer se vestir bem, Com mano, estilo, bem, com estilo, com propósito, confortável. e levando a mensagem acima de tudo, cara, a gente indica muito a Holik. O Instagram vai estar aqui embaixo. O Instagram vai estar aqui embaixo, vai ter o arroba deles em algum lugar da tela aqui. Cara, roupas de qualidade, bonés de qualidade, você vai se vestir com estilo, com personalidade, levando a palavra. Então, Holik, Arthurzão, o pessoal, né, Toda a os equipe. sócios, toda a equipe da Holik. Muito obrigado pela oportunidade, pelo fechamento desde sempre aí que vocês têm com a gente, desde o início de tudo, por acreditarem na gente também. É isso? É isso. Acompanhe nossas redes sociais, como disse no vídeo. É só o começo. Vem com A a gente gente. já queria agradecer todo o apoio desde já. E é isso, vamos pra cima. Dia 31 é nóis. Dia 31 é nós. Espera. Esperamos vocês. Mano, vai estar Principalmente pendurada. vocês. Convidem alguém Convida pra estar alguém. com vocês. E como eu disse na última frase do Uhum. vídeo, isso aqui é só o É começo. só o começo. Então vem com a gente. É nóis. Valeu, pessoal. É nóis.